Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas. Hoje nós vamos conversar com uma médica que está na linha de frente da luta pela saúde pública. É uma doutora, uma moça que eu conheci aqui no Instagram, o que sempre me deixa muito orgulhoso de conhecer pessoas que estão muito fora desse eixo acadêmico aqui, e que de fato são os verdadeiros heróis aí da saúde pública. Eu vou botar a musiquinha aqui de um autor nordestino que chama Vital Farias, a música chama Veja, mas também conhecida como Margarida. Olha que bonito. Veja você, arco-íris já mudou de cor. Não é bonito? Uma rosa nunca mais desabrochou. E eu não quero ver você com esse gosto de sabão na boca. Ana Carneiro, enfermeira, olá. Já mudou de cor. Olha que bonito. Uma rosa nunca mais desabrochou. Eu fui apresentado a esse músico mais um pouquinho, E eu não quero ver você. há pouco tempo, chama Vital Farias, ele canta Margarida, Eu ou não Veja. quero ver. Olha que bonito isso, é Marise Lindo, Veja, né? meu bem, Olha aí. gasolina vai subir de preço. Não, no governo Lula não sobe de preço. Não se preocupe. É só uma piada. Eu estou esperando a doutora Aline da Silva Santos. A Aline é a médica formada na Universidade Estadual de Feira de Santana. Olha, vocês vão me perdoar, eu estou há uma semana com muita dificuldade de falar. Se eu começar a tossir muito, eu vou tirar o microfone. Isso mesmo, meu mestre Alfabile. Eu vou tirar o microfone para não ficar nessa tosse danada. Ah, a doutora Aline entrou. Vamos lá, doutora Aline. Vamos chamar você para a entrevista, que é você que todo mundo quer ver. Doutora Aline da Silva Santos. Cadê você? Você colocou a câmera errada, menina. Aqui, peraí, tô retornando. Aqui, pronto, peraí. Olha lá, eu tô vendo que você está estudando aí, ó. Ah, Agora sim. pronto. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Bom, olha, muito obrigado, muito prazer. Da outra vez eu estava doente, eu não consegui fazer a live. Hoje também estou numa gripe danada, mas se eu começar a tossir, eu estou ao lado de uma médica de família. Tá Então certo, você me ajuda. tá, Olha, pode a deixar. doutora, a doutora Aline da Silva Santos é médica formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, médica de família, de comunidade pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, especialista em preceptoria do SUS, pelo Hospital Sírio-Libanês, aqui de São Paulo, tutora do programa Mais Médicos, que alegria ver isso, supervisora do programa Mais Médicos, médica da Estratégia de Saúde da Família do município de Serrinha. Aline, muito obrigado por você ter aceito. Eu sei que você está ocupadíssima, mas você é uma pessoa fundamental para a gente saber mais da saúde desse país. Eu estava dizendo que eu entrevisto muitas vezes profissionais acadêmicos, professores, etc. Mas quem está na linha de frente é você. Então, a gente tem que aprender muito com você. Então, antes de mais nada, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Professor, eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho como médicos e médicas de família, né, nas unidades de saúde da família, que estão desenvolvendo trabalhos incríveis nesse nosso Brasil continental, né? Então, eu acredito que esse espaço aqui é muito valioso porque é o momento da gente falar um pouco sobre qual o nosso papel, como a gente atua. Então, assim, é muito importante para nós também esses espaços. E obrigada pela oportunidade. E a todos que Nada. estão aqui também, eu agradeço por disponibilizarem um tempo para nós. Aline, você é uma
Menina, né? Você terminou a sua residência ou sua faculdade em 2019? Eu terminei a minha faculdade em 2019, em dezembro de 2019, e já ingressei na residência de saúde da família, lá no município de Santo Antônio de Jesus. Olha aí, já tem gente dizendo que você é uma referência na medicina da família e comunidade. Eu vou deixar um pouco mais os comentários. Primeiro, para você perceber o quanto você é querida, já dá para ver aqui. E segundo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer fazer perguntas para você, tá? Então, conta um pouquinho, e se eu começar a tossir, eu vou sair do canto aqui, tá? Conta um pouquinho a sua trajetória. Por que que você foi fazer medicina? Onde você nasceu? Por que que você foi fazer saúde da família? Fala um pouco de você. Tá certo. Então, eu sou a Aline, né? Já fui apresentada pelo professor. Eu sou do interior da Bahia, sou da cidade de Mutuípe, que se localiza lá no Vale do Jiquiriçá. Sou filha de agricultores, Antônio e Célia. Nasci na zona rural desse município. Depois, como eu perdi meu pai muito cedo, aos 5 anos, eu migrei para a cidade. E aí, mas sempre tive esse contato com a terra, com o campo, né? Minha mãe foi aprovada numa seleção para agentes comunitários de saúde lá no início do PACS, né? Então, assim, a gente já tem uma história de afetiva. Tenho tias que são agentes comunitários de saúde. Então, assim, essa medicina já foi, só que é vinculada ao social, sempre foi algo que esteve muito próximo a mim, né? E aí, mas eu não sonhava ser médica, porque para nós, pessoas lá do interior, não existia ainda o processo de interiorização das universidades federais, que existe hoje, né, que é muito importante. Não existia isso. Então, fazer medicina era para as pessoas que tinham condição financeira naquela época ou que tinham algumas oportunidades, era um processo raro. Então, no entanto, eu sempre gostei muito de estudar e de me relacionar com as pessoas. E, ao ser aprovada, depois de muitos anos tentando, que eu decidi ser médica, minha mãe disse, pode ir, minha filha, que você vai ter toda a oportunidade que você precisar, a gente vai segurar a onda para você conseguir. Então, minha mãe, minha irmã e meus familiares me apoiaram muito nessa decisão. Então, quando eu fui aprovada, no primeiro dia de aula, eu tive um encontro com alguns colegas e a gente teve uma semana de acolhimento. E nessa semana de acolhimento, nós tivemos a oportunidade de discutir justamente a importância do papel do médico nas comunidades, né? Era o nosso impacto na vida das pessoas. Fomos levados ao movimento dos trabalhadores sem terra, onde a gente conheceu também como as pessoas viviam. E aí, durante a universidade, desde o primeiro momento, eu sempre me identifiquei com essa medicina. A medicina de família e comunidade, ela tomou conta do meu coração desde esses primeiros momentos. E na minha universidade, a gente tem um campo que é a atuação nas práticas na comunidade, serviço e ensino na comunidade. E nesses espaços a gente desenvolve também atividades coletivas, atividades voltadas para o cuidado das famílias, né? Desde o início, onde a gente vai aprendendo a desenvolver habilidades para lidar com o território e suas dinâmicas. Então, isso só foi me fortalecendo. E aí, quando eu terminei o curso de medicina, eu consegui ser aprovada e fui realizar o meu sonho, meu outro sonho, né? E você entrou em residência na FRB. universidade? Onde? A sigla é o UFRB, que é a Universidade do Recôncavo da Bahia. Isso. Tá. São 3 anos de residência de medicina de família? 2 anos. 2 anos. 2 anos de residência, é. Sim. Tá. E fala aqui para o ignorante aqui. Eu entendi que você cobria uma região específica. Qual é a região que você fez a sua residência e que você usou como seu campo de trabalho? Então, quando eu ingressei na residência, eu fui alocado na Unidade de Saúde da Família São Paulo, certo? Ela se localizava no município de Santo Antônio de Jesus, na zona urbana desse município, e numa região periférica. Então, quando a gente assume uma equipe, uma unidade de saúde da família, nós somos responsáveis por um território, que a gente chama de área de abrangência, certo? Então, as dinâmicas daquele território, as nossas práticas, envolvem muito com a contextualização do que essa dinâmica traz para a gente, sabe?
Então, a gente também não atua sozinho como médico de família, a Claro. gente atua em equipe multiprofissional, que eu vou falar mais à frente. Então, eu era responsável por um território que tem mais ou menos 2.400 pacientes cadastrados, usuários, né? Mas essa unidade de saúde da família, onde eu fiz residência, é uma unidade onde funcionam duas equipes de saúde. E a gente geralmente atuava junto mesmo, né? Não se dividia, não. E aí tem mais ou menos 5.000 pessoas cadastradas, mais de 5.000, na verdade. E o cadastro é importante porque é uma forma de sistematizar os atendimentos, do cuidado desses pacientes e de suas famílias. E aí, ao longo dos 2 anos, nós vamos aprendendo sobre o que é ser médico de família, como é atuar em equipe, gestão, trabalhar processo de trabalho, todas essas habilidades que nos é direcionado, né? Quer dizer, como residente, você obviamente entra numa equipe que já tem preceptor, já tem gente trabalhando com os residentes lá. Sim, Então, como é que se divide? Eu me sinto absolutamente à vontade de perguntar porque eu não tenho familiaridade. Como é que se divide, então? Você pega a cidade e divide em áreas, em zonas de cobertura. Como é que você faz isso? sim, Ou como se professor. faz isso? Essa metodologia, né, de dividir a cidade em áreas, onde a gente vai ter equipes responsáveis por essas áreas, é uma forma de capilarizar a nossa atuação em saúde, certo? Então, por exemplo, essa divisão faz parte da responsabilidade da atenção primária à saúde de cada município. Então, nós dividimos a cidade, por exemplo, em territórios, e esses territórios têm as equipes que são responsáveis por eles. E aí a gente está sempre atuando em rede, né? A gente é responsável pelo território, mas a gente precisa que exista um setor de média e alta complexidade, que são as UPAs, Uhum. os hospitais, os ambulatórios, onde a gente vai estar atuando através da referência e contra-referência, que eu acredito que o senhor já tenha recebido, que é aquela Sim. fichinha que a gente faz para poder dialogar com as equipes de atenção especializada, mas também a gente tem as equipes multidisciplinares que nos apoiam para fazer matriciamento. Deixa eu explicar o que é isso. Se Isso. surgir um caso mais difícil na unidade que a gente não consiga resolver, a gente está sempre dialogando com esses especialistas e até com equipes, pessoas de psicologia, fisioterapia, né? A gente está fazendo esse diálogo para tentar resolver aquela demanda, ou pelo menos fazer um acompanhamento mais adequado daquela grupo de pessoas ou daquele indivíduo mesmo, Tá. Ô, certo? Aline, conversa com psiquiatra também, não fica com preconceito contra psiquiatra. Bastante, tá Olha, certo? eu ia dizer que quem está me seguindo, que passe a seguir a Aline, por favor, mas vou falar o contrário. Quem segue a Aline, porque é um monte de gente aqui te elogiando. Assunção de Luiz, Bia, Wellington, Márcia, Ju Alves, Juliette, Fabiola, Felipe. Eu esqueci mais alguém? Nossa, é você muito querida aqui, muita gente escrevendo. Ó. Quais são as maiores dificuldades técnicas, não digo habilidades, porque isso eu vejo que você é uma médica muito bem formada, mas quais são as dificuldades técnicas e de aparelhagem e econômicas e de recursos que o médico de família, pode falar especificamente da sua experiência, ele tem que ultrapassar, ele tem que lidar para cuidar dessas 5.000 almas aí, 5.000 pessoas? Sim. Então, o ideal, professor, é que as equipes de saúde da família trabalhem com uma média de 3.000 pacientes no máximo, cada equipe, né? Então, uma primeira dificuldade é justamente a sobrecarga de pessoas que estão sobre nossa responsabilidade. E isso compromete o nosso atendimento, né? A parte técnica mesmo, a parte de promoção de ações coletivas, porque a gente acaba sendo um pouco mais sobrecarregado. Então, a gente precisa aumentar o número de equipes de saúde da família, porque a gente ainda tem um território com territórios descobertos, né? Ou seja, que estão sem equipes responsáveis. E isso aí a gente precisa
trabalhar, primeira coisa. A outra coisa que a gente enfrenta é a precarização do trabalho, né? O que eu chamo disso? E eu não estou falando só do médico e médica, mas eu falo também dos outros profissionais. A gente lida com essa sobrecarga, a gente lida também com uma certa... algumas cidades, né, enfrentam problemas com gestões, com cobranças indevidas, né? A gente enfrenta desafios políticos, regionais, locais. A gente tem uma rotatividade muito grande de profissionais, porque a gente não tem um vínculo adequado estabelecido, então isso compromete também o cuidado da gente. O que é rotatividade, gente? Toda vez que entra uma gestão, os funcionários são demitidos. E aí tudo aquilo que a gente construiu acaba precisando ser retomado novamente, né? E a aproximação e o conhecimento dos nossos pacientes é a pedra fundamental. Um outro problema que a gente enfrenta é a questão das estruturas físicas das unidades de saúde, onde a gente trabalha em muitas unidades onde não tem uma estrutura que é preconizada pelo Ministério, onde tem salas para procedimento, material para procedimentos, né? A gente não tem acessibilidade em muitos locais, né? A gente trabalha em condições que, às vezes, são realmente muito desumanas. Não estou falando de todos, mas em grande parte do Brasil, é essa a realidade que as equipes de saúde da família enfrentam. Mas nós podemos superar isso, tá? Outra coisa, quando eu falo também da precarização do trabalho, é que ainda, por exemplo, os programas de provimento, eles levam mais médicos, né? Eu sou tutora do programa Médicos pelo Brasil e sou supervisora do Mais Médicos. Então, eu vejo que a formação desses indivíduos, a qualificação dessas pessoas na atenção primária ajuda muito a gente a resolver muitas coisas, sabe? Inclusive superar essas dificuldades. Mas a gente também precisa de direitos trabalhistas, que ainda não são garantidos, né, na nossa realidade. E eu acho que essa é uma pedra aí no calcanhar desses programas de provimento que a gente precisa trabalhar. Programa de provimento, gente, é o que vai gerir, né, mais médicos, médicos pelo Brasil, que é levar mais profissionais para as comunidades onde geralmente não tem profissional de saúde atuando, médico principalmente, né? Então, assim, para além disso, professor, a gente precisa também de mais educação em saúde, né? Para fazer com que esse povo que está sofrendo tanto, estando na frente, como o senhor fala, né? Na linha de frente, para que essas pessoas possam se fortalecer e voltar a ter aquele empenho de trabalhar na equipe de saúde da família, porque a gente precisa saber que nós somos muito potentes nos territórios, que estamos perto do povo e a gente sabe quais as reais necessidades dele, principalmente das agentes comunitários de saúde. Isso, viu? eu ia dizer isso. Sua mãe foi agente comunitária de saúde, é isso que você falou agora há pouco? Porque na época ela ficou viúva, né? Ah. E hoje em dia ela não conseguiu assumir. Mas uma tia muito querida minha assumiu esse papel. E aí eu tenho outras pessoas queridas também que são ACS lá na minha cidade. Eu vi que essa atividade de agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, tem mais de 30 anos. Mas foi apenas agora o presidente Lula, em janeiro de 2023, que sancionou a lei que considera os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias como profissionais de saúde. Eu fico emocionado com isso. E agora, ano passado, se formaram 78 mil agentes de saúde. Olha, é um reconhecimento mais do que justo e tardio, né? Tardio, né? Sim. Tá. Porque Outra coisa. Eles são uma alta atenção primária. Eles são nas comunidades, só para vocês entenderem, porque eu sei que as cidades grandes às vezes não sabem o que é um agente comunitário, né? Mas assim, essas pessoas, elas moram no território e elas são responsáveis por ações de vigilância em saúde, certo? E também de trabalhar com o processo de casos complexos, né? De estar trazendo essas demandas para a gente na equipe. Então, essas pessoas são responsáveis por microáreas, ou seja, algumas partes daquele território que a unidade de saúde é responsável. Então, na pandemia, por exemplo, os agentes de saúde foram fundamentais e são ainda. Eles merecem muito serem reconhecidos como profissionais de saúde, terem direitos garantidos, né? Eu acho que a luta dos agentes comunitários de saúde é um exemplo para todos nós profissionais.
porque eles têm direitos garantidos, mas foi justamente devido à união e deles se enxergarem como trabalhadores, porque o que pesa muito ainda na nossa profissão é a gente se enxergar como empresa, às vezes, sabe? E não como trabalhadores. E isso faz com que a gente não se une para lutar pelos nossos direitos, tá? Então, os agentes de saúde são pessoas que são fora da curva, assim, né? A luta deles é incrível. Você antes da gente entrar aqui, falou para mim: eu posso falar do filme? Eu falei, claro que você pode falar, porque a gente já entrevistou aqui a Ana e a Helena Peta, né? Minhas queridíssimas, né? Uhum. Então, E pode falar, nesse professor. filme, o agente comunitário de saúde, desculpe a garganta, é um protagonista desse filme também, né? Quer falar disso? Você queria citar isso, não é? Então, eu acho que a série das meninas, Unidade Básica de Saúde, é a primeira construção delas duas, né? Que tem três temporadas já, estão disponíveis aí numa plataforma, na Globoplay. Acho que não tem conflito de interesse se eu falar isso, não. Mas é Não. porque eu quero que vocês possam assistir também, porque é uma materialização dessas coisas que a gente está discutindo aqui. Elas mostram como funciona a dinâmica de um posto de saúde, qual é o papel do agente, do médico, da enfermeira, as reuniões. Quando vocês chegam, por exemplo, né, nas unidades que vocês veem assim, estamos em reunião, a gente está discutindo melhor para poder trabalhar com vocês, ver, para entender o que é que vocês precisam de verdade, não tomar decisões vindas de lá de cima, né? Por isso que é importante estar nos territórios, sabe, professor? E aí, quando a gente vai para o Faltar ao Ar, eu acho que esse documentário ele é muito emocionante, né? Só nós que trabalhamos, e eu não me coloco nem nesse lugar de heroína, não, porque eu acho que às vezes eu vejo pessoas utilizando de um protagonismo quando elas atuam no SUS, como se fosse elas estivessem fazendo porque elas são incríveis, não. Toda vez que nos propomos a trabalhar no SUS, a gente tem que saber que a gente tem que dar o melhor, porque aquelas populações, as pessoas precisam muito da gente. Então, o documentário ele traz isso, ele traz profissionais atuando na atenção primária, no saúde do sistema prisional, com minha professora Andréa Beatriz, que é incrível também, traz pessoal da UTI, né? Traz as dificuldades que essas pessoas tinham de trabalhar nesses espaços, nesse momento, e o desafiador papel dos agentes de saúde, que era de permanecer indo às casas das pessoas, mesmo com tanto medo, né, que a gente tinha naquele momento de pandemia, chegando em casa, e seus familiares, a netinha pergunta: vó, já limpou a mão? Já Isso. passou álcool na mão? Assim, quantos de nós, quando chegávamos em casa, tinham um questionamento? Meu esposo mesmo morria de medo. E ele dizia: ô, nega, como é que a gente vai fazer agora? Eu disse: calma, vou tomar um banho, vou me higienizar, daqui a pouco a gente conversa. Mas, assim, foi um período em que a gente viu que esses profissionais foram realmente a materialização de que eles são os nossos olhos. Eles nos ajudaram a identificar famílias com maior vulnerabilidade, eles nos ajudaram a vigiar os pacientes que precisavam de maior cuidado, né? Quem já estava com doença e não conseguia ir na unidade, eles nos convidavam a ir às casas. Então, assim, foi algo muito incrível. E eu considero que Quando Faltar o Ar é um documentário que todos nós brasileiros precisamos assistir para entender a importância do SUS. E principalmente da atenção primária à saúde, que é o nosso primeiro contato com o Sistema Único de Saúde, deve ser por ela, que é lá que vai ter profissionais que vão realizar o nosso cuidado, certo, professor? Identificar se a gente precisa ou não de especialidades e vai permanecer acompanhando você ao longo de toda a sua vida, desde o seu pré-natal até quando você estiver velhinho. Lógico, se a gente ainda estiver vivo, né? Porque, assim, às vezes as pessoas vivem, mas eu estou numa comunidade hoje, que é em Serrinha, que eu tenho muitos queridos pacientes que são centenários. É 98, mesmo. 95 anos é a média de idade do povo nordestino aqui, viu, professor? Então, assim, Mas isso fala bem dos médicos e dos profissionais de saúde, não é? é sim, Não é? Euclides da Cunha dizia que o nordestino é, antes de tudo, um forte, não é? exatamente. Exatamente. Olha, o Antônio Wagner, muito gentil, dizendo que fica muito feliz de você estar representando os médicos de família, os agentes comunitários. Eu vou dizer para vocês, assistam, por favor, esse filme maravilhoso, tocante, né, da Ana e da Helena Peta, Quando Falta o Ar.
Eu não tenho nenhuma clarividência, mas em maio de 2020, uma revista de cultura aqui de São Paulo, a revista Cult, me convidou para falar sobre a saúde pública, que eu também não sou especialista. E o que eu estou dizendo, eu não tenho nenhuma clarividência, mas naquele artigo, em maio de 2020, eu escrevi o seguinte: o abandono, e mais do que isso, a expulsão dos mais médicos às vésperas de uma epidemia dessas será catastrófico para o país. Basicamente na região norte, em regiões que não são atendidas. Quer dizer, e foi. Né? E felizmente, depois que o governo Lula, o bom amigo que depois nós vamos homenagear o Dr. Nésio Fernandes, e a gente aqui ficou brigando muito pelo programa Mais Médicos, um monte de gente que era cubana me dizendo, escrevendo, dizendo que não só cubanos, brasileiros formados fora do país, que querem trabalhar, que precisam trabalhar e que tem gente, não é isso? Como é que tá? Você é supervisora agora do programa Mais Médicos, não é? Como é que você se sente? Como é que está a situação do programa? Então, a gente está no momento de retomada, de reorganização, de ampliação, né, da chegada desses profissionais, tanto brasileiros quanto médicos formados no exterior, que passam por um processo de formação para atuar também na atenção primária daqui do nosso país. Né? Então, eu considero que é um programa de extrema importância para as nossas populações, principalmente aquelas que não têm acesso, né, a médicos e médicas, que a gente sabe que é grande parte do nosso país, principalmente em áreas remotas. E aí, esse programa tem crescido bastante, né? Tem tido boa recepção nas comunidades, porque o pessoal fala muito, principalmente quando a gente se refere aos médicos cubanos, né? Eles têm uma história muito importante aqui no nosso território, porque talvez eles trazem esse olhar para a medicina social, que é algo que era inovador no país, até a chegada do Mais Médico até então, né? A medicina de comunidade já tem uma história, uma trajetória, mas aí a gente ainda está muito precisando desse reconhecimento. E os cubanos, eles trazem esse perfil, né, de atuação voltado para o contexto social, que tem muito potencial. Então, o programa está crescendo, ele está tendo boa adesão dos municípios. A gente tem também um outro programa de provimento, que é o programa Médicos pelo Brasil, que também tem informação em saúde, que também tem muitos profissionais atuando na área, certo? Nesse programa, eu trabalho como tutora, então eu sou médica e também recebo médicos que me acompanham lá na atenção primária, certo? O que é que me preocupa, né, disso tudo? É que, às vezes, algumas pessoas entendem esses programas como política de governo, e não é isso. Esse programa faz parte do Sistema Único de Saúde, tanto Médicos pelo Brasil quanto Mais Médicos, que precisam ser repensados em suas trajetórias e construções, mas são programas que fazem parte de uma política de Estado, que é o SUS. Exatamente. O SUS não é de Bolsonaro, o SUS não foi criado nesse... Não fala esse nome, quando a gente fala coisa ruim, a gente atrai. Desculpe, mas eu estou falando assim, sabe? O SUS não é das pessoas, dos governantes, o SUS é do povo, porque ele foi construído pelo povo. A gente tem 30 anos de saúde da família, né? A gente tem 33 de SUS, eu sou da idade do SUS, né? De quando a lei 8080 foi lá e disse assim, ó, é nosso, isso aqui é lei, é do povo brasileiro. Nós somos o maior sistema de saúde do mundo. A gente é referência em todo mundo. Aline, temos dificuldades no SUS? Temos, inúmeras. E a gente vai superar como fazendo direito, quando a gente estiver lá. E outra coisa que eu acho extremamente importante é quando o paciente chegar na nossa sala, ao invés de a gente falar só sobre doença, isso não é só para os médicos de família, a gente orientá-lo sobre os direitos dele. Como é que eles vão atuar na rede? É a gente questionar os furos da rede de atenção à saúde, que é um outro obstáculo que eu não coloquei aqui. Não adianta só o médico sozinho trabalhar, porque, como o professor falou, a gente não tem tanta tecnologia. Alguns pacientes precisam de tecnologias mais endurecidas, que pode ser um exame mais específico, uma cirurgia. Então, a gente precisa que vocês, especialistas, respondam nossas contrarreferências, que os hospitais, que os municípios se responsabilizem pelos pacientes, como nós, lá na atenção primária, nos responsabilizamos.
por eles, sabe, professor? Então é isso. Quem é médico, quem é enfermeiro, quem é dentista, todos nós, quem é fisioterapeuta, quando a gente se propõe a trabalhar com saúde, a gente não tem que focar nosso cuidado só em ganhar dinheiro, não. Ganhar dinheiro faz parte, porque a gente precisa se sustentar. Não vou ser hipócrita dizer que receber um salário digno não é bom, é importantíssimo. Eu queria que todos os profissionais ganhassem. Mas, primeiramente, eu tenho que me propor a cuidar de verdade das pessoas e não lucrar com suas doenças. Eu acho que o que você fala e a tua prática mostra o seguinte, que nós médicos de grandes centros, infelizmente, alguns conselhos de medicina precisam abandonar a ideia de que o médico é o onipotente, porque muitas das coisas podem ser feitas pela enfermeira, pela assistente social, pelo agente de saúde. Quer dizer, a história de que apenas o médico pode fazer uma série de coisas é de um egoísmo e de um autoritarismo que não cabe quando a gente está em saúde pública, não é? A enfermeira em vários lugares do mundo pode fazer uma série de coisas, né? E nós brigamos muito pela questão do ato médico, não é assim? Perfeito, professor, assim, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Primeiramente. Então, esses profissionais, eles podem fazer sim um atendimento de qualidade. As gestões precisam potencializar esses profissionais, que são os enfermeiros, né? Para capacitá-los para atuar, para fazer acolhimento, para fazer atendimento, para fazer acompanhamento das pessoas, procedimentos, certo? Eles são profissionais extremamente capacitados, podem atuar sozinhos, né? Tomar decisões e podem atuar conosco, porque eu costumo falar onde eu trabalho o seguinte: nós estamos aqui em unidade de saúde, não estamos em um ambulatório, então toda a nossa atividade é feita em conjunto, promovendo sigilo, claro, mas, por exemplo, em vários momentos eu preciso discutir casos com a enfermeira, que é responsável pela unidade, com o dentista, para falar sobre saúde bucal, porque é uma coisa também que a população não entende como é importante. Uhum. A gente sabe que uma das causas de morte no mundo maiores é quando o paciente tem problema com a questão da saúde bucal. A gente precisa trabalhar junto, por isso que são importantes as reuniões de equipe, e as enfermeiras, na coordenação das unidades, na prestação de assistência médica, elas têm um protagonismo muito grande. Inclusive, às vezes, conseguem uma maior confiança da população do que nós médicos, que só chegamos depois, porque a gente ainda que estamos um pouco protegidos com esse autoritarismo que alguém nos deu, que eu sou extremamente contra. Isso, às vezes, acaba nos afastando do que é que realmente o povo precisa, sabe, professor? Eu costumo falar para os médicos que eu acompanho assim, ó: cheguem aqui, entendam que nada que vocês façam e que fique restrito só ao consultório vai ser eficiente. As diretrizes aqui são uma trilha para a gente seguir, mas não é um trilho de um trem que, se a gente sair, a gente vai bater. Porque quando o esgoto passa na porta da casa, quando a fome bate na janela, quando a violência entra pela porta da frente da casa, as diretrizes não significam nada para eles. Então, primeiro, antes de você prescrever alguma coisa, isso a gente fala com a equipe inteira, não só com os médicos, procure saber o que o paciente pode, o que o paciente tem condição de fazer naquele momento, e se ele quer, porque ele tem autonomia. Eu costumo falar assim, que nós somos especialistas em cuidar de pessoas, e os pacientes são especialistas neles mesmos. E só entendendo, né, a importância de trabalhar em conjunto é que a gente vai ampliar o nosso olhar. Por isso que escute os agentes de saúde, escute as enfermeiras, os agentes de endemia, os psicólogos que trabalham nas unidades, os dentistas. Até na minha unidade, eu acho tão incrível, professor, onde eu trabalho, porque assim, ó, eu falo muito, viu? Depois o senhor me encosta. Não, você fala o que você quiser. Aqui a live é sua, eu vou calar a boca aqui. Fala o que você quiser. Tipo assim, onde eu trabalho mesmo, a gente faz reunião com a equipe inteira. Envolve o motorista, a recepcionista, os secretários, né, a parte administrativa, a moça que trabalha na higienização, que é uma pessoa que é muito parceira também, né? Então, a gente não está só trabalhando com as pessoas que são tecnicamente preparadas, mas o acolhimento à comunidade, o olhar, precisa envolver todas as pessoas que estão naquele espaço. Então, mensalmente, pelo menos, a gente faz uma avaliação de como está sendo o nosso trabalho e planeja atividades. E um outro momento do mês é feito para as pessoas, os agentes de saúde, trazerem o que a comunidade precisa que a gente faça por ela, sabe? Então, assim, se eu ficar dentro do
meu consultório, minhas práticas serão extremamente descontextualizadas. E eu não posso deixar essa responsabilidade de gerir, né, as unidades de saúde, de conversar com os agentes. Para a enfermeira, não é justo com elas. Não é justo. A gente precisa trabalhar em parceria, a gente precisa se escutar. E não é fácil, é desafiador, sabe, professor? Trabalhar com muitas pessoas é muito desafiador. Mas é sobre, a gente não é ilha, a gente precisa lidar com as pessoas diferentes e a gente precisa atuar entendendo que cada um vai ter uma potencialidade diferente e que juntos a gente consegue fazer melhor. Esses dias a gente fez uma ação na comunidade que foi num combate à dengue, né? A gente está fazendo atendimento, estamos cuidando das pessoas, mas a gente precisava ver como é que estão os vetores. E aí a gente fechou a unidade, juntou com o pessoal da endemias e saiu batendo de porta em porta para explicar para eles qual era a importância do cuidado com os vetores, né? Como é que a gente trabalhava com o cuidado dos vetores. E assim, foi maravilhoso, velho. Foi maravilhoso, porque assim, a gente viu que a população ficou feliz em ver a gente lá no território. Os casos de dengue do território da gente foram reduzindo depois desse dia, porque a gente percebeu que as pessoas começaram a ter essa ampliação do olhar. Porque assim, ó, os ACs estão lá, mas a própria sociedade desvaloriza os trabalhos deles. E às vezes não credibilizam o que eles falam. E ir com eles é fortalecer o que eles dizem. Sabe, professor? É fortalecer o trabalho daqueles profissionais. Então, o meu conselho hoje, não gosto muito de dar conselho não, mas é falar para os médicos assim, ó, se desloquem desse espaço de privilégio que a sociedade nos deu e caminhem com as pessoas que trabalham com vocês. Caminhem com elas. Deve ser seu amigo, Assunção de Luiz diz assim, ela habla mesmo. E eu digo assim, habla muy bien, Assunção, habla muy bien. Olha, entrou meu amigo, cadê meu amigo Júlio Juliano? Entrou aí. O que eu queria dizer para você é assim, eu comecei a fazer esse Instagram em março de 2000, porque achei que eu não podia mais só ficar estudando e publicando, porque achei que o Brasil precisava de algo mais. E desde então, acho que esse discurso que você está dizendo é o que a gente passa a dizer e começa a ser criticado de que não dá para falar de saúde sem falar de fome, de violência, de saneamento básico, de pobreza, de direitos humanos, de poluição, de democracia. Isso que você falou, quer dizer, tem que fazer com que o usuário do SUS ele saia da passividade de que estão me oferecendo um favor. Ele tem que reclamar, ele tem que exigir um melhor serviço. Essa passividade da população brasileira, infelizmente, leva essa roda de estou recebendo um favor, então deixa eu ficar quieto, né? Uma coisa escravista fora de hora. Fala, desculpe. Eu concordo plenamente com o senhor, que inclusive eu acredito que isso seja um projeto político, deixar a população sem saber quais são os seus direitos, Claro. sabe? Porque isso faz com que ela fique refém desses governantes que se elegem através da doença deles, né? Porque utilizam regulação de saúde para conseguir a consulta e diz assim, não, foi porque tal pessoa conseguiu. Eu sempre falo para meus pacientes, essa pessoa ela até te ajudou, mas ela não deveria estar ali. Ela deveria fortalecer que você chegasse lá e conseguisse com méritos próprios, porque a vaga não é da pessoa, a vaga é sua. É o SUS que lhe dá. Outro dia, professor, a gente conseguiu regular uma criança para Salvador com o diagnóstico de síndrome de Wester, que é uma síndrome rara, né? Que acontece em uma criança de 7 meses. Eu tive apoio de uma colega querida, especialista. Menina, eu sou psiquiatra. Explica que síndrome é essa. Então, professor, é como as crianças elas começam a apresentar espasmos. Deixa eu explicar. Tipo assim, gente, é como se elas tivessem convulsões. Uma crise convulsiva. Então, sim, crises convulsivas tão discretas que a família às vezes não consegue perceber. E aí, só para adiantar o processo, a gente conseguiu conversar com o especialista e aí a gente internou essa paciente e pediu que ela fosse regulada para um hospital de referência. E a família me agradeceu muito pelo cuidado. E o meu diálogo com eles foi o seguinte, eu fico grata pelo reconhecimento de vocês, mas isso aqui eu não estou falando porque eu sou legal, porque eu sou maravilhosa, porque eu sou incrível, não. Todos nós que trabalhamos no SUS
precisamos valorizar o que vocês, pacientes, nos trazem, sabe? Como queixas, porque quem conhece vocês são vocês mesmos. Então, quem te deu essa vaga, quem te levou para Salvador foi o SUS. Não foi a Aline, não foi a prefeitura de tal cidade, sabe? Então é isso, a gente também dizer a eles que é o SUS que está fazendo isso, porque a nossa sociedade, apesar desses longos, poucos, nosso sistema de saúde é novo ainda, né, professor? 30 anos. Mas, assim, essa chegada do SUS ainda é pouco conhecida, a importância. As pessoas só valorizam o SUS quando estão precisando dele numa situação extrema. E não é isso para acontecer. A gente tem que lutar por esse sistema em todos os momentos da nossa vida. Até porque na atenção primária é que a gente enxerga os problemas no início e evita que existam complicações. E evita que a gente sobrecarregue as UPAs. Atenção terciária, lá em cima, né? E aí a gente vivendo num país capitalista, a gente entende que isso demanda menos recursos para a saúde. Por isso que a gente tem que lutar por mais financiamento da atenção primária. E eu digo que não existe SUS sem atenção primária, sabe? Por isso que nós todos precisamos lutar por cada campo desse sistema de saúde, principalmente nós que estamos na atenção primária. Atenção primária, gente, só para esclarecer, é nos postinhos de saúde, certo? Que eu trabalho num postinho, sou médica de postinho. E tenho muito orgulho de dizer. As pessoas, às vezes, professor, perguntam assim, qual a sua especialidade? Aí eu falo, sou especialista em medicina de família e comunidade. Eles olham assim para mim com a cara, né? Porque a gente ainda vive numa sociedade que não valoriza, né? Essas pessoas que não estão voltadas para lucrar. Uma outra especialidade, né? É isso, sabe? E até todos os profissionais que atuam no SUS têm um olhar meio torto. Por quê? Porque a sociedade não conhece a potência desse sistema. E quando eu falo isso, eu falo muito assim, eu não estou me importando com o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão achar. O que eu me importo mais é com o que o paciente valoriza. E se quando eu escolhi ser médica de família, eu escolhi que as pessoas, os pacientes e as famílias me achassem importante. O resto da sociedade, um dia elas vão entender essa importância da gente. Mas quando a gente entende quem a gente é, a gente não quer mais voltar atrás. Por isso que eu convido a vocês a conhecer também melhor a medicina de família e comunidade, sabe? Essa especialidade que tem mudado muito a vida das pessoas. E dizer também, professor, acho que essa é uma oportunidade de dizer que a gente também não atua só nos postinhos. É um dos espaços. A gente pode atuar no setor privado também, a gente pode também atuar em gestões, certo? Como professores, agora passei como professora substituta da UFES, que foi a universidade que eu formei. Então, isso é muito representativo, né? De onde eu vim e onde eu estou agora. Então, eu estou muito feliz com isso. Estou fazendo mestrado em saúde coletiva, vou começar agora as aulas. Aonde? Então, assim, na UFES também, tudo na UFES. Essa menina vai ser professora titular, daqui a pouco eu vou aí na sua posse. Então, assim, professor, porque eu acho assim, que eu tenho um compromisso, eu tive grandes professores, grandes referências, que me ensinaram muito sobre o que eu queria ser médica não era errado, né? Porque em muitos espaços eu achava assim, rapaz, eu tô fora do que essa galera quer de mim, assim. E meus professores me disseram, não, você não está errada, não. É a medicina que a gente precisa, é essa medicina. E aí, professor, eu acho que eu também preciso trazer comigo esse compromisso de formar pessoas também, sabe? Nesse contexto, entendendo a importância da saúde coletiva. Essa semana eu ouvi de uma professora minha, que é especialista também, oncologista, ela me disse uma coisa, que ela é uma especialista maravilhosa, mas que o que ela sabe hoje sobre relação médico-paciente, ela aprendeu no mestrado e no doutorado em saúde coletiva e na universidade. Então, assim, eu disse a ela, diga isso para nossos alunos, porque nós também precisamos de professores que estejam contribuindo, professor, com a formação de médicos comprometidos com o nosso SUS e com as pessoas, e não apenas com as suas doenças. Antes de entrar um pouco na tua atuação durante a pandemia, eu queria lembrar que o descaso com o SUS desse anterior governo neoliberal foi tão grande que foi nomeado um ministro da Saúde militar, um patusco, que não sabia nem o que era o SUS. Exatamente. E é claro, a pandemia não veio para o bem de nada, mas ela escancarou que se não fosse o SUS, isso teria sido muito pior. E é o que você falou, a gente sabe que o SUS precisa ser defendido, porque quanto pior, melhor.
para uma série de redes privadas, né? Eu acho que a privatização da saúde conta com a precarização do SUS, né? E a gente precisa muito, muito, muito brigar por isso. A classe média precisa frequentar o SUS, porque a classe média também vai começar a gritar. A gente precisa botar todo mundo no SUS para as pessoas começarem a dizer: nós temos que defender o que nós temos. Senão, vou fazer um planinho de saúde aqui. Professora Eima Vieira, que eu aprendi muito, está aí agora. Escuta, como é que era a história de você ir na casa das pessoas? Porque a história da pandemia não acabou com as doenças crônicas, cardíacas, diabetes, hipertensão, quadros metabólicos. Como é que era ter que lidar com as doenças crônicas já estabelecidas e mais o risco da infecção? Era muito pesado. Como é que vocês faziam? Então, professor, onde eu atuava, como eu falei com o senhor, tínhamos duas equipes de saúde da família, né, que atuavam no mesmo espaço. Então, nós fizemos diversas reuniões para pensar naquele novo momento, como a gente ia atuar, né? Então, a gente contou com uma equipe que era muito potente, a Unidade de São Paulo, né, onde a gente conseguiu pensar em estratégias de como cuidar da população que já tinha problemas de saúde instalados, dos novos problemas de saúde que estavam sendo desenvolvidos com o Covid e de como a gente, como profissional, ia lidar com esse novo momento, porque ainda ninguém, gestão não estava preparada, a gente tinha um negacionismo no governo, né? Então, Isso. como que a gente ia atuar diante disso? Foi muito desafiador. Mas diante das reuniões, das constantes discussões, a gente conseguiu elaborar uma estratégia e, junto com a minha amiga, Juliette, e os demais componentes, né, da Unidade de Saúde de São Paulo, que são pessoas incríveis, a gente conseguiu, né, dividir os territórios da seguinte forma: passou-se a ser São Paulão, não era mais São Paulo 1 e São Paulo 2. Então, cada dia, uma médica era responsável pelo atendimento dos pacientes com sintomas e dos pacientes com condições crônicas dos dois territórios. Foi uma estratégia que a gente conseguiu, naquele momento, fazer. Então, a gente atendia geralmente as condições mais graves, né? De quem tinha, por exemplo, que é condição crônica? Deixa eu falar para vocês. Pessoa que tem problema de coração, problema de pressão alta, diabetes, já tem história de AVC, que é derrame, né? Então, essas pessoas, e gestantes também, que a gente não deixou de acompanhar, que a gente precisava fazer o pré-natal delas, né? Uhum. Então, essas pessoas, toda semana a gente tinha a nossa agenda mantida para elas. Mas a gente marcava o horário, pedia para que elas viessem de máscaras, né? Em horários marcados para que não tivesse aglomeração. Para mim, professor, eu confesso que foi muito triste viver esse momento, porque eu sempre sonhei ser médica de família, eu queria aquele posto cheio de pessoas para eu cuidar. E de repente estava todo puro, tudo vazio. Mas é sobre medicina de família e comunidade, é isso. A gente vai aprendendo a lidar com o que o território vai nos apresentar. E eu aprendi muito nesse momento. E aí a gente conseguiu cuidar de muita gente, a gente conseguiu fazer também a notificação, o cuidado com as pessoas. E na oportunidade que a gente tinha, inclusive dentro dos consultórios e fora, a gente conseguiu fazer também dinâmicas de promoção e prevenção de saúde. A gente orientava, né, sobre a importância dos usos das máscaras nas unidades de saúde. A gente distribuía máscara para as pessoas quando chegava. Quem não tinha, a gente não mandava voltar, né? Porque não era todo mundo que tinha máscara. Então, a gente pedia que eles usassem. A gente falava sobre lavagem de mão. A gente orientava quando chegou a vacina. Qual a Isso. importância da vacina. E assim, professor, a gente precisou superar muito sofrimento. Por quê? Como falar de isolamento social e distanciamento social com pessoas que conviviam em domicílios onde tinha médio 3 cômodos para 8 pessoas, né? Porque essa é a realidade de grande parte das pessoas que vivem no território brasileiro. E eu me sentia muito mal de dizer isso para eles. Vocês precisam usar máscara, lavar as mãos. Como é que lava a mão se você não tem dinheiro para comprar sabão? Né, professor? Álcool, né? Passar álcool. Água. Você não tem água para lavar a mão, não tem nada. Você não consegue comprar uma máscara.
A gente que foi profissional, que a gente continua trabalhando, não faz ideia ainda um pouco de como viveu as pessoas na pandemia, mas os empregos se dissiparam, as pessoas começaram a passar mais fome do que já passavam. Então, foi muito difícil para a gente. E muita gente adoeceu mesmo. Eu tive profissionais, agentes de saúde, que precisavam por terem problemas de saúde, e eles ficavam muito arrasados com isso. E aí, professor, a partir disso foi que a gente pensou, não, a gente precisa começar a ver essas casas, porque não dá para a gente ficar só daqui dizendo que é para eles se isolar, a gente precisa ir até lá, mesmo que seja para ficar do lado de fora. E aí, a gente retomou também a nossa rotina de visita domiciliar, né? Então, a gente ia paramentado, os ACs, que nunca pararam de fazer visitas, viu? Apesar deles não entrarem, mas eles chegavam na casa, avisavam, fazer educação e saúde. Então, a gente, junto com eles, a gente conseguiu voltar a fazer esses acompanhamentos. E assim, para mim, os espaços de visita domiciliares até hoje são os mais incríveis, porque é lá onde eu vejo quem é realmente o meu paciente. Eu me desloco para cuidar deles. Então, é lá que a gente escuta as histórias, a gente vê eles esperando a gente chegar na porta, sentadinho, e esperando que a gente possa ajudá-los de alguma forma. E a gente também esperando que eles possam nos dizer alguma coisa legal, porque em cada encontro a gente se engrandece. Então, foi assim também que a gente conseguiu superar um pouco aquele sofrimento trazido pela pandemia. Até que a vacina chegou e foi quando a gente se sentiu um pouco mais aliviado. Eu confesso que eu preferia que não existisse a pandemia, como o senhor falou. Mas esse espaço que foi logo quando eu formei, meu Deus, eu dizia, Jesus, eu lutei tanto por isso aqui, não é possível que eu não vou conseguir um momento de tranquilidade, de dizer assim, não, eu vou conseguir rir para as pessoas, que minha maior tristeza era não conseguir mostrar minha face de felicidade, olhar para as pessoas, reconhecê-las. E a pandemia foi muito difícil por isso, porque a gente ficou distante, eu sou muito afetiva, eu gosto de abraçar, quem me conhece sabe, né? Luizinho, pessoal aqui, Luiz Assunção, Wagner, sabe que eu sou muito afetiva. E aí, essa distância foi muito dolorosa para nós, profissionais. E a gente também criou estratégias de cuidar da gente, né? Então, a gente fez momentos também de cuidado do cuidador na unidade de saúde, né? Mas isso já foi lá para frente, depois que a vacina chegou mesmo, que a gente conseguiu se esperançar também, né? Porque... E assim, professor, quantas famílias a gente identificava que estava com um sintoma de gravidade por causa do Covid, a gente conseguia orientar e ir precocemente para o hospital para não morrer, né? Doutor, eu vou precisar comprar o ar que eu vou respirar. Era muito difícil ouvir isso. E no documentário, quando faltou ar, o paciente pergunta isso. Será que a professora Andréa, ele pergunta, né? Será que nós vamos precisar comprar o ar que vamos respirar? A gente também se perguntava isso e a gente não sabia. E graças à ciência, né? Graças à confiança dos profissionais e da população na ciência, a gente conseguiu lidar com essa pandemia, que o vírus ainda está aí hoje, mas a gente está protegido, e a gente conseguiu lutar contra o negacionismo. Exato. E assim, não foi fácil, porque a gente não tinha insumos, a gente às vezes precisava comprar nossas máscaras, levar coisa para a unidade de saúde, né? Porque as gestões nem sempre apoiavam. Quem é médico e médica de família, quem trabalhou não só na atenção primária, sabe do que eu estou falando, certo? Teve gestões que não apoiaram? Não apoiaram, queriam que a gente botasse protocolo de Covid, certo? Aqueles protocolos que envolviam várias coisas questionáveis que o senhor sabe, não cabe aqui falar. Mas assim, sem entender o que realmente era preciso para a população, tentando desviar o foco, sabe? Eu acho que se a gente tivesse pensado direito no que era aquela pandemia e cuidado direito das coisas, a gente tinha perdido menos pessoas. E foi graças ao nosso empenho, né, que a gente não perdeu mais gente. Porque a gente começou a atuar dizendo assim, não, nós precisamos pensar como é que a gente vai agir. Se a gente depender de lá de cima, a gente vai morrer também. Sabe, professor? Só nós dois estamos falando aqui, porque a gente não pode falar mal de classe médica. Para os leigos, tá? Só estamos falando nós dois aqui, né? Agora, a enorme decepção que me causou a classe médica em geral, com honrosas exceções durante essa pandemia, é algo que a mim machucou muito. Eu não sei se é você também, quer dizer, ver profissionais de saúde absolutamente desvinculados da ciência, do humanismo. Eu fiquei muito decepcionado com a classe médica em geral no Brasil. Você percebeu isso também? Sim, sim, porque a gente tinha também pessoas que faziam parte de gestões, né, que eram médicos. E aí você olhava e fazia, meu Deus, gente, para, não é sobre politizar a pandemia, não, para, isso aqui não é um projeto da esquerda
falar da importância do cuidado das pessoas, não. Isso aqui é uma política de Estado, isso aqui é o SUS, a gente precisa cuidar da gente, acreditar na ciência. E assim, nossos colegas, professores, pessoas renomadas, que eu tinha como muita referência, adotando práticas inacreditáveis, né, naquele momento. Então, assim, para mim, professor, eu acho que nós, como profissionais de saúde, eu não me coloco muito no papel de autoridade, mas nós temos um olhar, uma escuta diferenciada da população, né? Então, o povo geralmente escuta o que a gente tem a dizer e segue as nossas orientações. Então, a gente, como profissional de saúde, tem o compromisso de ser ético, de agir conforme a ciência, né, baseado em evidência científica, com um compromisso social. Quando a gente perde isso, a gente perde também um pouco do nosso papel, professor. E a sociedade, como é que eu vou julgar? Hoje eu tenho pacientes que nunca tomaram vacina. É culpa deles? Não é, não. Não é. Porque se eu não tivesse conhecimento de causa, se eu não orientasse a minha mãe, talvez ela também tivesse medo. Sabe, professor? Então, por que muita gente não se vacina? A responsabilidade dos nossos colegas e de governantes que não assumiram um papel de autoridade social, de dizer assim, eu preciso enxergar para além, apesar das divergências que eu tenho com o mundo, não é sobre mim, sobre o meu pensamento político, é sobre a saúde das pessoas, é sobre medicina baseada em evidência, né, professor? Então, assim, para mim isso foi péssimo. Eu sofri muito com isso também. E confesso que até hoje a gente ainda luta contra isso, né? Porque eu já ouvi de colegas que a pessoa está desenvolvendo AVC por causa da vacina e diz isso para os pacientes, né? De repente, a galera não está querendo tomar mais nada. Mas, Aline, você não acha que isso não é uma coisa hegeliana, idealista, cada um pensa? Isso reflete um modo de dominação, isso reflete uma forma de produção, isso reflete quem Isso, faz as leis do país, né? isso. Isso Repete quer muito. dizer, a gente está brigando contra não a reforma das ideias, mas acho que nós estamos brigando e precisando brigar pela reforma dos meios de produção, das relações entre as pessoas, não é? Pensar tudo isso. E assim, professor, eu costumo falar assim, se o seu papel na sociedade ele é exclusividade, então eu apoio esse tipo de conduta. Que eu acho que muitos colegas da gente precisam repensar isso aí. Mas se eu apoio uma política inclusiva, e política, gente, viver é político, viu? Viver Claro. não é só sobre partido, entendam. Viver é lutar por direitos, é entender como é que funciona a fiscalização do mercado, como é que funciona a fiscalização dos produtos que a gente adquire em determinados espaços que a gente vai, as festas, tudo. A dinâmica social é Uhum. política. A gente precisa. Então, isso é um projeto, professor. Projeto de trazer medicamentos mais evidentes do que outro, né? E aqui, porque a gente está falando de saúde. Então, se eu tenho essa política inclusiva, eu entendo que eu preciso pensar no coletivo. Mas se eu tenho essa política individualista, onde eu vou lucrar com o adoecimento da população, aí eu apoio esse tipo de conduta. E Acho que não é para ser ótimo, de um profissional médico, né? acho Eu entendo assim. ótimo isso que você falou, que é o que eu falo. Quando a gente fala que viver é político, nós não estamos falando de política partidária. Eu, como bom grego, vou lembrar que política vem de polis, de comunidade, se preocupar com a comunidade, com as pessoas que vivem ao seu lado. Viver é um ato político, como você mesma diz, até é político até onde eu compro o meu sapato. Isso. É político, né? As pessoas entendem como algo partidário, que novamente é uma pequenez, né? Muito grande. Né? Escuta, não está precisando de psiquiatra aí de vez em quando para discutir caso com vocês? Eu tenho certeza que vocês têm uma Exato. equipe boa também, não tem? Eu sou apaixonada pelo cuidado de saúde mental, viu, professor? Quem me conhece É, sabe que eu sou muito assim, do diálogo, da conversa, e aí eu vou. Essa parte do sofrimento mental é o que me mobiliza muito, e eu tenho um compromisso social também de cuidar dessas pessoas. Então é muito bom também saber que o senhor tem interesse em conhecer um pouco aqui. tem Venha aqui mesmo, A Bahia tem vai lhe mesmo. acolher. Se eu puder visitar, vou visitar vocês. Olha, eu vou fazer um minutinho antes da gente encerrar, que eu quero homenagear um grande médico, um grande humanista, que era responsável pela saúde primária, Dr. Nésio Fernandes, até há pouco, antes de sair do governo. E o Nésio tem recebido, depois que saiu do governo, toda a sorte de homenagens. Nésio, você gosta dessa música
La vida te dá surpresa. Olha aí, olha ali no fundo. Esconde una realidad. Detrás de ese ofrecimiento, oye, se esconde una realidad. Olha que bonito. Nésio, a vida te dá surpresas, Nésio. Parabéns, você continua sendo muito homenageado por todos. Um pouquinho de música cubana pra gente ficar alegrinho, né? Escuta, você tem um fã-clube aqui que vou te contar. São as 5.000 pessoas assistindo aqui a sua live? Hã? São as 5.000 pessoas que você cuida assistindo aqui a sua live? Não, né? Não, não, não. Mas tem uma galera. E assim, professor, a gente não anda só. A gente que é médico de família, a gente tem uma rede de apoio muito grande nesse país. E a gente se cuida, a gente se abraça, a gente se fortalece, a gente se representa. Assim como eu, tem muitos médicos de famílias por aí pelo país que estão precisando dessa valorização. Eu queria também trazer uma referência aqui Ah, de leitura para a comunidade, que é esse livro de Júlia Rocha aqui, que é peraí. Pacientes que Curam, aqui, ó. Júlia Rocha, Que é uma médica de família também do SUS, certo? Eu ganhei esse livro de pacientes. Como é Pacientes que é? que Curam, Pacientes que Curam, o cotidiano de uma médica no SUS. Ah, Aqui ela conta um pouco de como é trabalhar na comunidade, de como é que ela lida com as conversas com o paciente e o quanto as histórias deles e delas nos encantam, nos mobilizam, nos fazem refletir sobre os profissionais que nós queremos ser. E nos dão a certeza de estar no lugar certo, certo? E querer permanecer nele, apesar de todos os desafios. Hoje eu digo a vocês que as gestões não são todas ruins. Tem muita gente boa nas gestões. Se apoiem neles, ajudem, capacitem junto com eles. Acolham as equipes que estão em sofrimento. Mas, assim, não desistam da atenção primária, sabe, gente? Eu preciso que a gente esteja junto. Quero mais médicos e médicas de família comigo aqui e em outros espaços também. Mais vozes para nós, que a gente possa trabalhar com as especialidades também, ó, porque ninguém é esse mundo, né, professor? a Então, Selene está dizendo ficou espelhado, portanto, ao contrário. Você quer repetir o nome do livro? E vou te perguntar, você conhece a autora, Júlia Rocha? Júlia Rocha, eu sigo ela nas redes sociais, ela é uma médica de Ah, então eu família. vou atrás dela para fazer entrevista com a gente também, né? É, Fala o livro. pacientes que... Nome do livro. Pacientes que curam o cotidiano de uma médica do SUS. Aonde é? Que editora? Deixa eu dar uma olhada aqui, Tá na capa, em geral. Civilização Brasileira. Claro. Ótimo. A gente que é médico de família é um pouco contador de história, viu, professor? Acho que o senhor também é, né? Então, assim, a gente geralmente escreve sobre os nossos pacientes, eu tenho muitas histórias escritas também. Só que Júlia Rocha, ela conseguiu trazer esse livro aqui pra gente, que é um presente, e tem outros e outros livros construídos também. E eu acho que é bom a gente ter acesso a esses materiais que não são tão tecnicistas, assim, pra gente entender o que é legal da MFC também, né? O seu marido é médico também? O meu marido é engenheiro civil, lá da minha Aí, cidade também, João. ele deve estar bravo que a gente está ocupando a esposa dele aí no melhor horário da família, né? Ó, Aline, olha, eu ia dizer quem me segue, que siga, por favor, a Aline, mas aqui só tem amigo da Aline. Então, amigos da Aline, por favor, também me sigam, por gentileza. Olha, Aline, foi tão lindo, eu tenho certeza que, olha, foi um público grande, chegou a 80 pessoas num determinado momento, e depois centenas de pessoas vão assistir a sua live. Muito obrigado por você ter topado, desculpe as confusões. Pessoal, olha, eu fiquei encantado com a presença de vocês aqui. Marlene, minha querida amiga, também está dizendo que foi lindo demais, ela está elogiando você. Super beijo, então, vamos dar um beijo para todo mundo? Um beijo, pessoal. Obrigada, viu, por estarem aqui conosco. Eu estou muito feliz. E Boa saber que noite. é muito bom. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau. professor. Boa noite, Aline. Professor, é você. Tchau. Tchau, tchau.